Depois de muitos anos pensando, será que eu faço? Será que eu volto? E mais ou menos há uns 2 anos pensando em criar um podcast, eu decidi voltar pro YouTube. E a ideia do podcast vai ficar em pausa nesse momento. Digamos que a minha vida mudou muito mesmo. Eu venho... parece um túnel do tempo isso daqui, mas eu venho do futuro para dizer que estou casada, morando nos Estados Unidos. Larguei neste momento e provavelmente, sei lá, indefinidamente, a minha carreira de advogada. Parei de estudar para concurso, agora eu sou oficialmente dona de casa. Então, assim, eu tava com essa vontade do podcast, mas pra ser bem sincera, gente, eu sou uma pessoa que... Bem, eu estou numa fase que eu não sinto a mesma energia que eu sentia quando eu fazia esses vídeos antigamente. E eu era apaixonada por aprender equipamento e melhorar a qualidade, fazer um negócio assim bem incrível. E eu colocava toda a minha energia, e eu não sei se é porque agora minha energia também está para outras coisas na minha vida, que eu não sinto esse fogo, esse empurrão, essa motivação para fazer um negócio diferente e novo, como um podcast. Mas eu acho que eu vou meio que manter meio que nesse formato mais longo, que vai ser mais ou menos um Dicas pra Vida podcast, que eu sento e venho aqui conversar. Eu tenho muitas reflexões que eu quero trazer aqui. Eu acho que é isso, assim, que eu quero trazer. Uma conversa de amiga, de reflexões da vida, compartilhar coisas da minha vida, aprendizados e coisas do tipo. Basicamente, dicas pra vida. Então, por onde começar, gente? Porque, assim, apesar de que agora tudo mudou, eu preciso voltar no tempo. Eu preciso voltar lá pra 2023, quando eu saí do YouTube. 5 anos atrás, mais ou menos. Eu estava estudando muito para concurso e a minha vida era completamente outra, né? Eu estava em outro relacionamento, estava focada para concurso, acordando 5, 6 da manhã, estudando 6 a 9 horas, 10 horas, em dias muito bons, quase nunca, mas enfim, 6 a 9 horas, mais ou menos, diariamente, estudando para concurso, muito focada. Larguei o YouTube, porque eu pensei, não quero mais o YouTube. Eu acredito que foi realmente um encerramento de fase, e não me arrependo. Eu precisei tirar esse tempo do YouTube para refletir, para voltar a ter um propósito aqui no YouTube. Na verdade, eu nem pretendia voltar, mas eu senti a vontade que voltou esse propósito, essa vontade de compartilhar. Então, por conta disso, estamos aqui, né? Mas enfim, naquela fase, eu estava pronta com o YouTube, focada na carreira, focada em criar uma família futuramente com a pessoa com quem eu estava. E em 2023... isso mudou tudo, né? Me vi nessa situação onde, infelizmente, mas felizmente, né? Aquele relacionamento não deu certo. Aconteceu alguma coisa, assim, da noite pro dia. Vou ser bem sincera aqui, mas também não quero ficar apontando muitas coisas, até porque envolve outras pessoas e eu respeito, e não é a minha intenção trazer, sei lá, fofoca ou criar algum tipo de... sei lá. Eu só vou falar as coisas que eu falo com intenção. Mas, então, como, né, eu falei, esse relacionamento aconteceu que, infelizmente, aconteceu uma coisa que eu deixei de confiar na pessoa e eu estava depositando toda a minha confiança no futuro com essa pessoa e no futuro no concurso que eu estava buscando. E, né, foi tudo por água abaixo, de uma hora para outra. Eu estava num trabalho que era um estágio de pós-graduação que eu estava amando, não amando, mas eu estava gostando e estava indo muito bem. E do nada, isso mudou. E eu acredito muito, muito em Deus, assim, que Deus realmente mudou a minha vida, o percurso que eu estava tomando. Como eu falei, eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos, mas eu deixei esse sonho de lado porque, assim, foi passando o tempo, daí veio a pandemia, daí eu conheci uma pessoa, daí toda a vida acontece e eu parei de sonhar. Eu pensava, quem sabe algum dia eu volte a visitar, mas
meio que parei com essa ideia de voltar, sabe? Muito. Então, assim, o momento que eu vi que eu tinha depositado minha confiança no futuro com uma pessoa e, infelizmente, eu tinha deixado um sonho de infância, que era vir pra cá, de lado por conta dessa nova história que eu tava criando, me ocorreu que eu iria me arrepender muito se eu não jogasse tudo pro ar. Não necessariamente, mas enfim. Se eu não tentasse fazer o que eu sempre quis fazer, que era vir pra cá. Então, da noite pro dia, eu comecei a pesquisar passagem. Comprei uma passagem para os Estados Unidos para ir para Dallas, Texas, onde eu morava quando eu era criança, que era onde eu queria voltar. E comprei essa passagem para dali um mês, para passar um mês em Dallas. E na primeira semana que eu cheguei aqui, na verdade até antes dessa semana, quando eu entrei no aeroporto de Miami, cheguei em Miami e cheguei na sala de embarque para Dallas, eu senti uma familiaridade, uma paz muito grande mesmo, assim, foi uma sensação de nada mudou. E eu cheguei em Dallas e tive a mesma sensação na primeira semana. É aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero criar uma família e ter um futuro. Então, dali em diante, gente, o momento que eu decidi que eu tinha interesse em ficar, e claro que é todo um processo, né? Você tem que realmente ter a questão legal e documental que você tem que correr atrás. Mas ali em diante eu fiz trabalhos que eu jamais imaginei que eu faria, que fizeram eu crescer como pessoa. Eu realmente me coloquei à prova de fogo, assim, porque eu fiquei sem família, sem amigos. Eu tinha moradia, graças a Deus. E se precisasse comida, eu poderia, né, recorrer a alguém ali próximo. Mas fora isso, sem documento, né, oficial, sem trabalho, sem carreira, sem praticamente identidade. E foi um período muito intenso na minha vida, muito, muito, muito intenso. Aprendi muito, realmente dei a cara a tapa. Foi a primeira vez saindo da casa dos meus pais, já pro mundão e sozinha. Então, assim, por isso que eu digo, tenho muitas coisas a compartilhar, muitos aprendizados. Eu sinto que eu fui assim, empurrada pra vida adulta, eu mesma, né, mas enfim, que me empurrei. Sinto que eu fui empurrada pra vida adulta de uma forma muito drástica. E daí, passaram uns meses ali, eu conheci meu marido, meio que logo em seguida, e a gente se conheceu, e no primeiro encontro a gente já sentiu, assim, uma coisa muito diferente, e eu senti uma segurança muito grande com ele, que eu nunca tinha sentido antes. E nessa fase, é importante eu dizer que eu senti a presença de Deus na minha vida depois de muito tempo sem sentir. Sinto que Deus realmente mudou o trajeto da minha vida, porque se fosse da minha vontade, eu não teria mudado. Então, eu me aproximei muito, muito de Deus desde que eu me mudei pra cá. Então, eu, né, tava conhecendo meu marido ali e tal. A gente tava indo a todo vapor, porque quando você já tá perto dos 30 e sabe o que você quer, o que você não quer, e ainda deu certo com alguém, tem as afinidades, atração, etc e tal. Enfim, o negócio vai um pouco mais rápido e também tem a questão documental, né? Mas enfim. Então, casamos. Mas, enfim, tem muitos detalhes aqui que eu estou, né? Obviamente, só dando uma passada por cima. Mas tem sido uma experiência muito interessante. Difícil que só. Nossa Senhora. A vida de imigrante, começar do zero. Então, assim, só que assim, claro, tem muita coisa boa, por isso que vale a pena, né? Pelo menos pra mim, vale muito a pena. Então, assim, gente, é isso. Eu queria trazer essa novidade, queria voltar pro YouTube, queria voltar a conversar com vocês, compartilhar. Tem muitas
coisas assim que eu quero compartilhar, espiritualidade, a vida adulta, sobre envelhecer, sobre não me sentir mais adequada. Coisa que já faz um tempo que eu me sinto na internet, eu me sinto tão inadequada e velha, sei lá, tipo, cringe. Outras coisas, vamos ver. A maternidade. É uma fase que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E quando eu digo compartilhar, eu quero realmente compartilhar e eu quero, assim, voltar a ter essa conexão com quem me assiste. E eu espero, desejo que vocês continuem aqui comigo. Eu sei que quando uma pessoa que eu sigo há muito tempo volta a postar, pra mim é uma sensação muito boa. Eu gosto de acompanhar pessoas que eu acompanhava na minha adolescência, porque dá aquela sensação de familiaridade e ainda por cima, normalmente a gente tá passando pela mesma coisa. Então, assim, essa é a minha intenção, trazer esses assuntos, assim, da minha atual fase da vida. Eu quero saber de vocês, como que vocês estão, o que vocês conquistaram, qual fase da vida que vocês estão. Mais algum imigrante aí, me conta. Apesar de que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu preciso fazer uma observação que eu não pretendo fazer um conteúdo direcionado para imigrante ou coisa do tipo. Esse é um detalhe da minha vida, mas não é o todo. Então, às vezes eu menciono mais para contextualizar. E eu também acho que seria legal e interessante atualizar vocês. Eu imagino que pode ser que tenha perguntas. Então, eu acho que eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas. Então, fique à vontade de deixar suas perguntas sobre, sei lá, qualquer coisa aí abaixo desse vídeo. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês continuem aqui comigo. Vamos ver se funciona esse novo formato de sentar e conversar com você. Quem sabe a gente transforme num podcast. O que vocês acham dessa ideia? Adoraria saber suas opiniões. E é isso. Peraí, arrotei, desculpa. Enfim, é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.